Sua máquina Samsung inverter ou de seu cliente apresentou erro de sensor de temperatura na bobina, ou seja, amarelo piscando, verde aceso e vermelho piscando. Fique comigo que eu vou esclarecer tudo sobre esse defeito até o final desse vídeo. Fala climatrônicos, futuros climatrônicos, Lawande aqui e vou te trazer hoje uma análise detalhada sobre o erro do sensor de temperatura da bobina. Afinal de contas, que bobina é essa da Samsung? Na Samsung Inverter, tá? Esse defeito é na Samsung Inverter. Que bobina é essa? Será que tem reparo? Qual o caminho que a gente tem que seguir? Não só as análises que eu vou fazer contigo aqui, mas também te dar as possíveis causas e possíveis soluções para esse tipo de defeito. Será que tem reparo? Antes da gente começar, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal. Se você é a primeira vez que está vendo um vídeo meu aqui, se inscreva, ative a notificação para não perder mais nenhum conteúdo. Se você está com esse defeito na sua máquina ou na do seu cliente, se inscreve aí para não perder mais nenhuma sacada sobre reparo de placas eletrônicas dentro do segmento da climatização. Clica aí, se inscreve e não perde mais nenhum conteúdo aqui. Tudo gratuitamente, tudo que envolve manutenção eletrônica dentro do segmento da climatização, você encontra aqui, tá? Que bobina é essa, né? Na verdade é o seguinte, existem as máquinas 18 e 24 da Samsung, elas têm 3 sensores na condensadora, tá? São eles sensores de descarga, sensor de ambiente e sensor da linha de líquido. Eu chamo da linha de líquido. A tubulação de cobre fica lá embaixo. E aí, muitas vezes, chamamos a tubulação de cobre de coil. Coil é bobina, tá? Em inglês. Quando se traduz para bobina e se fica achando que é a bobina de trafo, de bobina de indutor. E de fato não é, é o sensor de temperatura, tá? Aquele que fica lá na serpentina, lá embaixo, que é o sensor da linha de líquido. Então tem o descarga, que é na saída do compressor, então o ambiente fica fora da condensadora e o terceiro que sobra é o que fica lá embaixo, na linha de cobre, na linha de líquido, né? No final do cobre, no final da serpentina de cobre da condensadora. O defeito é nesse sensor. Tá? O nome é bobina, não tem nada de bobina para achar uma bobina na placa, mas sim esse sensor específico. E você vai ver esse tipo de modelo de sensores nas máquinas de 12 e 18. Tá? O que eu vou te mostrar hoje aqui é uma máquina 9000. Os testes que eu vou te mostrar valem para as máquinas 12, 18, 9 e 24 volts. Volts não, BTUs, tá? Não importa, o teste é o mesmo, a lógica é a mesma, só vai ser um sensor diferente, da posição diferente, mas o sensor inclusive é o mesmo modelo de sensor. É um sensor termistor, se eu não me engano, de 10k ohms, se eu bem me lembro, de 10k ohms, tá? Mas você vai conseguir ver ou é de 5, ou é de 10, ou é de 200k. 200k não é porque 200k é da descarga, então ele vai ser de 5 ou de 10, se eu bem me lembro, ele é o de 10. Então vamos lá, sensor de temperatura. Você vai primeiro verificar o quê? Se tem fluido, se o fluido está ok. Dá erro de sensor. E a placa identifica erro de sensor quando o sensor está aberto ou está em curto. Está aberto ou está em curto. Aberto é resistência infinita, em curto é resistência zero. Porém, ele pode dar problema também se o sensor estiver dando leitura por conta da questão dele não estar na posição correta. Muitos instaladores, infelizmente, quando vão botar a placa no local, só jogam os sensores na condensadora. E não colocam. Eu, particularmente, já fui em campo reparar uma máquina e eu peguei esse sensor, né, da linha de líquido, esse sensor do coil da bobina, que ele chama aqui, botar ele no local, que ele estava na posição errada. Eu tirei da posição que ele estava errada, botei na posição certa e a máquina voltou a funcionar. Então, muitas vezes pode estar fora da posição e ficando nesse erro. Então verifique a posição do sensor, se está na posição correta, se você não trocou o guia de descarga por ele é o de menor resistência, o guia de descarga é o de maior resistência, aí fica na saída do compressor, na tubulação de saída do compressor, aquele tubo que fica bem mais quente, é o guia de descarga que tem resistência maior. O que tem resistência menor, e aí é fácil você identificar, porque ele tem 3 sensores. Vamos dizer que tu chegou na máquina e não tem nada posicionado na máquina. Tem 3 sensores, dois tem esse encapsulamento aqui, ó, encapsulamento metálico, certo? E um tem esse encapsulamento aqui. Então vamos lá, um que tem esse encapsulamento é o da temperatura ambiente. Beleza, já matou um. Temperatura ambiente, fica lá de trás da condensadora. Aí tem 2 iguais, lá, como é que eu vou diferenciar? Você vai medir a resistência dele. Medir a resistência dele como? Pega aqui, ó. Pega aqui, tem um conectorzinho dele. Você bota o seu multímetro na escala de resistência. Vem aqui com o seu multímetro, ó, e mede a resistência dele. Encosta aqui, ó, nas borneirazinhas. Aí, bora, deu valor, meu filho. Deu o valorzinho de você. Ó, deu valor de 8.7K. Então deu valor aqui. O que der o valor de 200K, ou o que der o valor maior, é o de descarga. Então, você mediu. O que deu valor maior, são 2 iguais a esse, tá?
Você mediu que deu valor maior, entre 150 e 200K é o de descarga. O que deu valor menor, geralmente 10K, é o de DG, é o da linha de líquido, que é o que fica no coil, né, o manual chama de bobina, o manual em português chama de bobina. Ele vai ficar lá embaixo, lá na condensadora. É assim que você vai diferenciar esses três. Aí, se estiver fora do local, agora você já sabe como identificar se estiver fora da posição. Beleza? Então, você vai medir esses sensores. Tem que dar os valores corretos, em torno de 150 a 200, o outro de ambiente em torno de 10K, o de degelo também em torno de 10K. Degelo não, da linha de líquido, em torno de 10K. Mediu, está no ok, de novo, ele pode estar em curto, 0 ohms, pode estar aberto dando valor nenhum. Ou pode dar o valor correto, ou pode estar sensível. Geralmente, quando dá essa falha de sensor, ele está aberto ou está em curto. Mediu, está ok, você vai partir agora para o circuito. O que você faz no circuito? Você vai identificar lá o conector azul, nas máquinas 12 e 18. Vai identificar o conector azul. E aqui na máquina 9000, vou usar ela como exemplo, tem um conectorzinho branco. Eu vou energizar essa placa aqui, tá? Vou energizar para a gente conseguir fazer o teste prático dele. Você vai lá, vai estar com a placa energizada, todo o cuidado do mundo, tá? Com a placa energizada. Você vai tirar o sensor do local, tirar o conectorzinho do sensor e vai vir com o teu multímetro na escala de tensão contínua, e vai medir a tensão dos dois pinos do sensor. Aqui está dando negativo, ó, lá onde existe tensão negativa, não é só inverter as ponteiras. Até existe, né? Mas é só inverter aqui as ponteiras. Vai pegar ao contrário. Está dando 3.3, 3.29. 3.29 equivale à tensão que tem que chegar no sensor. Você mediu, tem essa tensão, a placa está ok. Mediu, não tem essa tensão, a placa está com problema. Problema no circuito. Aí tem que analisar o circuito e ir para dentro, tá? Mas esses dois testes, tanto do sensor, como identificar o sensor, saber qual é o sensor que a gente está abordando nesse código de erro, que é o sensor lá da serpentina que fica lá embaixo, ele tem que estar na posição correta para não cometer essa falha de jogar o sensor lá para o fundo e esperar que ele faça a leitura correta. Não, ele tem que estar conectado na tubulação de cobre e verificar a medição do sensor, desses pinos do sensor. Você vai seguir o sensor, vai ver qual os dois pinos dele do conector, o conectorzinho azul, ver qual os dois pinos dele e mede lá, positivo e negativo. Tensão DC. Tem que ter 3,3. Se tiver 3,3, opa, tá ok. Aonde pode ter o 3,3 mesmo assim, porque tem um problema no circuito da placa? Pode. É uma análise um pouquinho mais avançada, de analisar resistores, tá? Mas pode sim, é uma análise um pouquinho mais pro climatrônico. Mas até esse ponto aqui, você tem muita coisa para analisar aí. Sensores, variação de sensor e os pinos do conector, tá? E posição do sensor. Fluido também pode acontecer isso aí? Pode. Eu acho que dá outros erros antes de fluido, mas pode sim dar esse erro. Falta de fluido ali, vai dar uma variação nas temperaturas dos sensores. E aí pode ser que dê esse erro, tá beleza? Agora você pelo menos já sabe que erro é esse, já sabe quem pode causar esse erro e já sabe onde você deve fazer algumas medições aqui para tirar informações desse sistema e quem sabe até encontrar o defeito. Então, ó, deixa aqui nos comentários se tu conseguiu reparar esse defeito aí, conseguiu reparar esse código de erro, corrigir esse código de erro nessa máquina, tá? Se não corrigiu, deixa aqui nos comentários também qual foi o problema que deu, como é que tu não conseguiu, o que é que tu mediu que não apareceu, tá? E se te ajudou de alguma maneira essa aula, esse vídeo, deixa o joinha aí e se inscreve para não perder mais nenhum, tá? A partir de então, você agora sabe onde pesquisar quando der problemas em placas eletrônicas de ar-condicionado. Se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, valeu, fui!